muito boa tarde. Estamos iniciando o nosso programa Hora Atividade. Esse que é um programa de iniciativa do CMP Sindicato, Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, e tem sempre o objetivo de falar sobre educação. Hoje nós temos uma convidada muito importante, uma convidada muito querida por nós todos professores, que é a presidente do Conselho Municipal de Educação, a professora Adriana Aparecida da Silva. Ela vai falar conosco um pouquinho sobre essa questão, obviamente, a questão do coronavírus e todo o desdobramento dessa questão e os seus reflexos na educação. Nós também temos dois convidados muito importantes, o professor Rudimar Gomes, que é diretor de Escola de Educação Infantil, e a professora Regina Costa dos Santos, que é diretora do CMP. Então, eu vou começar as boas-vindas para o Rudimar. Rudimar, então, bem-vindo ao nosso programa, meu querido. Oi, Eduardo, boa tarde. Obrigado a todos que estão acompanhando o nosso programa. Também boa tarde, Regina, e a nossa colega Adriana, presidente aí do Conselho Municipal de Educação. Muito bem. Professora Regina, mais uma vez, bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Eduardo, Rudimar, Adriana. É uma satisfação poder estar conversando aí com a nossa comunidade sobre esse importante tema aí que é a educação no nosso município. E, obviamente, Adriana, seja bem-vinda ao nosso programa. Uma boa tarde para você. Obrigada, boa tarde, Eduardo, Regina, professor Rudimar, a todos. Obrigada pelo convite. Adri, eu já vou conversar contigo e quero te perguntar, eu quero que você nos diga qual é o papel do Conselho Municipal de Educação, porque é uma entidade muitas vezes pouco conhecida pela comunidade. Então, eu quero que tu explique aqui para nós qual é o papel, que desempenha o Conselho Municipal de Educação e como é que está sendo a atuação dele hoje, nesse período tão tenso da nossa existência, e em especial para a educação. Então, boa tarde, né, a todas as pessoas que estão nos assistindo, né, e que não assistiram. Bom, o Conselho ele é um colegiado, né, ele é um órgão colegiado instituído por uma lei aprovada na Câmara de Vereadores. Ele tem, hoje são 17 segmentos da sociedade que compõem o Conselho Municipal de Educação, sendo um suplente e um titular, né, onde o titular tem o direito a voto, né, e o suplente só na ausência do titular, né, nas nossas eleições, nas reuniões extraordinárias. E ele é o órgão que normatiza e fiscaliza toda a educação do nosso território de Passo Fundo, né, porque nós somos um sistema também instituído por uma lei da Câmara de Vereadores. Então, o Conselho tem a grande responsabilidade agora, nesse tempo de crise, nessa crise mundial que nós entramos, né, porque a gente está vivendo uma guerra, de exarar as normativas para todas as questões da educação. As normativas que vão dizer respeito à recuperação, que vão nos orientar no nosso novo calendário do ano letivo de 2020, no aguardo, né, das normativas nacionais. Né? O Conselho, a gente nos reunimos, iremos criar, sim, as resoluções e pareceres, mas tudo a partir do que o Conselho Nacional de Educação, a UNCM Nacional, a UNCM Rio Grande do Sul nos orientarem, Ministério Público, enfim, a partir de todos os protocolos, né, a partir do protocolo do Estado em relação ao nosso retorno às aulas. Então, o Conselho também está dividido em comissões, né, nós temos as comissões, para que cada comissão cuida de uma parte, a comissão de ensino fundamental, de educação especial, temos a comissão de educação infantil, a comissão de legislação e normas, que é a mais atuante do nosso conselho, que é a comissão que é responsável por exarar as normativas. Não sei se é isso, Eduardo. Não, é isso aí. Eu só quero tirar uma dúvida, né? Na verdade, não é uma dúvida, é só uma confirmação. O Conselho ele responde por todos os setores da educação no município, seja a educação privada, estadual e municipal, não é mesmo? A estadual não, porque ela segue o Conselho Estadual, porque o Estado tem um conselho. Nós, enquanto somos sistema, então o Conselho sim exara as normas de toda a rede pública municipal e de toda a rede privada. Dimar, então, a sua pergunta.
Adri, eu queria, acho que não é só uma dúvida minha, de todos que estão nos acompanhando, como o Conselho Municipal de Educação, né, vai atuar de uma forma assim, eu queria que tu colocasse uma forma mais específica agora na questão do retorno às aulas. Como que o Conselho está atuando, como é que o Conselho vai atuar nesse retorno às aulas, o que está sendo feito, né, como é que ele vai atuar? Sim. Nós, então, estamos aguardando as normativas. De momento, já estamos atuando, então, junto ao grupo da Undime, né, em relação a criarmos um mesmo caminho, a falarmos a mesma língua, todos os municípios da região da Ampla. Então, já estamos atuando em reuniões com as presidências de conselho e também em constante contato com as secretarias e secretários de educação da região Ampla, para que todos falem a mesma linguagem nesse retorno. Voltando ao nosso sistema, né, o nosso território Passo Fundo, nós somos um município bastante grande. Alguns municípios são bem menores, mas o nosso é um município com muitos alunos. Então, iniciamos já um diálogo estamos em constante também diálogo diário com a UNCM Rio Grande do Sul. Hoje ainda tem algumas lives ali para assistir, mas eu já vi a do Paulo Foque e da Rita Coelho, né, que são grandes representações da educação infantil, que é o que nos preocupa muito, esse retorno da educação infantil, porque temos uma rede muito grande da educação infantil, como que será esse retorno. Então, estamos em constante diálogo e conversas diárias. Não temos nada decidido, apenas protocolos de intenção já escritos, porque não temos as normativas. Então, também, na semana passada, nós iniciamos um diálogo junto com a Secretaria de Educação, inclusive hoje eu cheguei de lá agora, nesse momento, nós estávamos construindo um protocolo de intenções desse retorno, porque o prefeito Luciano, ele precisa de caminhos, porque são várias questões, são questões trabalhistas bem específicas, de cooperativados, questões de protocolos de saúde que nós iremos precisar desenvolver dentro da escola, da higienização, enfim, e também será criada a comissão, a partir agora do novo pronunciamento do governador, provavelmente ele vai liberar o protocolo na próxima semana, até o final dessa semana, né, estamos aguardando, porque não sabemos ainda o retorno nosso, provavelmente será em julho, então aguardando o protocolo, algumas atitudes mais concretas, como a criação da comissão, onde irão participar diretores e coordenadores e CMP, conselho, enfim, algumas instituições, para que a gente possa discutir o retorno, discutir o calendário escolar e essas questões mais práticas e pedagógicas. Mas aguardando as resoluções, né? Nós precisamos das normativas. Certo. Entendi, obrigado. Coisa, professor? É isso não, aí? não, satisfeito. Professora Regina, por favor. Então, Adri, assim, a gente sabe, né, que o Conselho tem aí um grande desafio pela frente, né, de estar coordenando aí juntamente com a Secretaria de Educação esse processo aí tanto de retomada quanto da recuperação, né. Mas queria saber um pouco, assim, de você, qual que é a tua opinião quanto a como que vem sendo conduzida essa crise pelo poder público, a partir das discussões também que o Conselho vem fazendo internamente, né, o que você pensa, qual que é a tua avaliação frente a esses encaminhamentos que estão sendo feitos? Bom, né, eu tenho falado e tenho pensado muito sobre as mudanças, né, essas mudanças às quais nós fomos obrigados a aceitar, a compreender e aprender a conviver devido a essa nossa guerra mundial biológica, né, vivemos uma guerra silenciosa a nível mundial, né, então é um tempo diferente, né, de muitas questões políticas administrativas, né, então, que estão envolvidas nessa situação. E eu falo dessas políticas a nível nacional, né. Estamos vivendo, então, um tempo difícil por parte da União, né, a União não vem considerando, talvez, todos os protocolos necessários para que a educação continue com o seu fim maior, que é a aprendizagem, né, do ser humano, do aluno, né.
ao meu ver, ela está sendo desamparada a nível nacional. Isso é algo que a gente sabe, nós que somos da escola pública e temos esse entendimento e essa luta das instituições, enfim, da escola pública, a gente faz essa compreensão que a nível nacional ela vem sofrendo um baque muito grande. E com a crise, então, ninguém fala na educação. Acredito que a nível municipal as pessoas estão fazendo o possível, estadual e municipal, porque é um tempo nunca visto antes. As pessoas falam e não conseguem encontrar uma solução, porque é a questão de vida, é questão de vida ou morte, é questão de saúde. Então, eu acredito que estão fazendo o possível, né? Porque está vivendo essa pandemia, essa guerra mundial, né, que afeta de forma muito dura a vida das pessoas, afeta de forma muito dura a vida do nosso aluno de periferia, né? Porque nós, município, atendemos toda a periferia. E é uma questão econômica que é a falta do feijão, arroz, o pão e o leite dentro de casa, né? Então, são a falta de itens básicos. E acredito que o poder público a nível municipal e estadual, onde eu percebo mais de perto, tem feito o que está sendo possível diante de tanta incerteza. Né? Talvez pudesse fazer mais, ou talvez faça mais a partir das normativas, dos decretos, dos protocolos, mas estão todos muito perdidos, buscando um caminho ainda. Ok, professora Regina. Isso. Então, tá. Antes de eu encaminhar a pergunta para a Adriana, quero dizer que você que está nos assistindo pode acompanhar esse programa pelas redes sociais do CMP Sindicato que estão aparecendo aí na sua tela. Então, vá lá, curta, compartilha, segue os nossos programas, porque só tem qualidade e, principalmente, programas de qualidade relacionados à educação. Adri, eu quero te perguntar o seguinte, tu me falaste assim que em julho parece que há uma intenção de retorno em julho. Eu quero te perguntar como que, partindo do princípio que o Conselho Municipal se atém à rede privada e à rede municipal, como é que tu pensa que vai se dar como é que vai dar esse retorno? Como é que serão essas regras de retorno, tendo em vista serem dois públicos muito distintos, a rede privada e a rede municipal? E eu quero que tu me diga se tu também, aproveitando, se tu acha que julho é um prazo razoável para que se comece a pensar em um retorno. Assim, Eduardo, a nível nacional, nós já temos algumas discussões que falam em questão de UNCM, né, UNCM nacional, UNCM estadual, algumas discussões sobre o retorno, principalmente de educação infantil. Em agosto, as opiniões são muito divididas, né, porque nós temos muitas questões envolvidas, algumas pessoas acreditam que este retorno em julho é possível, mas se fala sim em um retorno em agosto, porque nós não entramos no inverno ainda, e acredita-se que picos serão mais graves no inverno, né, porque a gente já viu a situação de outros países, né, onde foi mais grave no inverno. Então, o retorno é uma incógnita, né? O próprio retorno nosso é uma incógnita. Provavelmente o protocolo do governador saia para início de julho, mas a gente não sabe, né? Se vai ser para início de julho. Todos os dias, muitas pessoas estão discutindo sobre esse retorno. Protocolos de saúde envolvidos, de vigilância, de educação. Bom, na minha opinião, não acompanha, né, esse retorno e essas formas de recuperação, elas não vão acompanhar, né, o direito de todos, né? Então, a gente não tem nada normatizado, né, sobre, por exemplo, como iremos recuperar esses dias parados, né, na educação básica. A gente sabe que a Constituição ela é clara quando fala no direito de educação de mesma forma para todos.
mas temos uma grande diferença entre escolas públicas e escolas privadas, entre o filho do papeleiro lá da periferia e o filho do empresário, do bancário, enfim, do profissional liberal que estuda em uma escola de primeiro mundo no centro. Sabemos que o protocolo, enfim, que as normativas, elas virão a nível nacional para todas as redes, elas não vão dizer essa é para público ou essa é para privado. Sabemos que o nosso aluno de rede pública, ele vai ter mais dificuldade em recuperar a sua aprendizagem neste ano. Acredito que o professor também é uma figura que não é muito contemplada, sendo que, ao meu ver, na minha opinião, isso é a minha opinião, né, a opinião minha da Adriana professora, da Adriana Pessoa, que o professor vai ser o grande ator deste retorno. Porque o professor tem que dar conta de suas demandas e conta das demandas de todos os cuidados e os protocolos que deverão ser seguidos por ele e das crianças. Como retornar, né? Como será esse retorno na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental, onde o afeto, o abraço, o olhar é muito próximo. A criança precisa do afeto para ela aprender, porque a memória dela afetiva, ela está em turbulência nessa questão da aprendizagem dela nesses primeiros anos de vida. Como que será esse retorno na escola pública e na escola privada? Certamente a diferença social e econômica, ela vai ter um peso muito grande. Nós, enquanto UNCM e Conselho, a UNCM tem pensado muito nesse retorno, justamente pensando nessa igualdade, né, nessa educação para todos da mesma forma que a Constituição defende. Então, temos pensado em como fazer com que isso aconteça na prática, no chão da escola, no chão da sala de aula. Como preparar nosso professor para voltar? Como que será essa volta? Os alunos virão todos, os 25, os 30 da turma? Isso tudo está sendo pensado. Para tudo isso, nós teremos normativas, ou orientações, ou notas técnicas, nós teremos para nos orientar. Mas a nossa grande preocupação é a nossa escola pública, certamente. Não sei se respondi. Não, muito bom. Estou satisfeito. Professora Regina, por favor. Então, Adri, a gente sabe aí, né, que no meio de tantas incertezas, né, Adri, não vem sendo fácil, né, a condução aí desse momento que a gente vive aí historicamente, que é um momento excepcional, né, da nossa história, inclusive enquanto profissionais, né, da educação. Qual que é a tua avaliação, assim, diante desta crise que está dada, você avalia que a educação, ela vai estar mudando? Como que vai ser a educação daqui para frente? Tu falou anteriormente da questão do professor, né? Como que fica essa relação dos métodos e políticas educacionais, considerando esse novo momento da educação? Tu acha que vai ter alguma mudança? O que você deslumbra aí para o futuro da nossa educação municipal? Nesses dias de pandemia e de isolamento, enfim, eu tenho procurado acompanhar, então, a opinião de muitas pessoas envolvidas nas causas da educação, né? Hoje, ainda ouvindo o Paulo Fock, gosto muito de ouvir ele, né? Mas ele tem mais dúvidas também do que respostas nesse momento. Então, observando as atitudes, a opinião de nossos representantes, né, a nível nacional, né, analisando, então, as questões orçamentárias nacionais, né, são questões que vão atingir, sim, os municípios também, né? São questões bem mais sérias, são questões de cunho até político-partidário, muitas vezes, a gente sabe. Então, as perspectivas, infelizmente, eu não acredito que sejam muito boas em relação à educação, né? Porque a gente vem sempre lutando por qualidade, por valorização do professor, garantia da aprendizagem para todos, que é o que a nossa Constituição garante. E, diante dessa crise, as perspectivas não são muito positivas, mas vai ser um tempo diferente,
Eu acredito sim nesse tempo diferente, porque as normativas, resoluções, pareceres, notas técnicas e decretos que instituíram todos os documentos que nos normatizam hoje, que se referem à educação, eles não contemplam essa guerra biológica que a gente está vivendo. Né? Eles não fazem essa contemplação. Então, eles teriam de ser reelaborados. Nós, no Conselho, agora teremos muito trabalho pela frente. Acredito que não iremos iniciar com as normativas preparadas, enfim, concluídas, né? Acredito que iniciaríamos com as normativas iniciadas, pelo menos com ideias, protocolos de intenções. Assim, tudo, então, no que se refere à educação, vai sofrer alterações drásticas, com certeza. E se em tempos que não tínhamos essa crise, essa guerra, nós já vivíamos uma luta, então nossa luta será mais árdua, creio que será mais pesada. Então, poderemos sofrer, então, alterações, acredito eu, drásticas, né? E ainda não temos conhecimento sobre o que irão versar, né? A gente não sabe ainda dizer como que isso vai se constituir, o que as normativas a nível de MEC, Conselho Nacional, irão exarar para que a gente cumpra. Mas eu também acredito que é um tempo de oportunidade, né? Para a educação, para nós educadores, para as famílias, para os alunos, porque é na crise que se criam soluções. Acredito que nas crises se criam soluções extraordinárias para velhos problemas. Então, nós teremos de ser muito otimistas, continuar com mais garra na nossa luta pela qualidade da educação e pela valorização do professor, por esse olhar da educação pública. Porque a educação pública é o que move, ao meu ver, é o que move a sociedade. Né? Porque a grande parcela das pessoas tem acesso somente à educação pública. E nós, professores públicos, é que fizemos essa sociedade acontecer, né? De modo assim mais simples, mais empírico, ao meu ver. Acho que é isso. Obrigado, professor Rudimar. A primeira parte da minha pergunta, como se daria, né, como é que se deve dar esse retorno no que diz respeito à qualidade da educação, já foi praticamente respondida, mas se tu puder, novamente, Adri, dar uma pinceladinha nisso, como é que deve se dar esse retorno no que diz respeito à qualidade da educação, e mais duas também dentro dessa pergunta, as aulas em ensino à distância, elas são uma solução aceitável? E também, se tu puder me responder, como se recupera aulas com a educação infantil? Porque fica essa pergunta no ar, né? Como recuperar as aulas de educação infantil? Assim, ao meu ver, diante de todo o questionamento que nós temos feito e todas as conversas que temos entre o UNCME, Conselho Nacional, enfim, o DIME, a qualificação do EAD. O que seria o EAD? Nós não temos nenhuma normativa que qualifique ele para a educação básica. Né? A gente sabe que o EAD ele demanda de plataformas, nós temos ferramentas, o próprio Google tem inúmeras ferramentas que o professor pode fazer muitas coisas e o aluno que tenha condição, porque aí tem mais a questão que não é só ter um telefone ou uma internet, o telefone tem que comportar os aplicativos, a internet tem que ter força, velocidade para rodar. Então, eu acredito que o ensino à distância, que ele não... Porque desde o início da pandemia, o que sempre foi falado é que era uma forma do aluno não perder o vínculo, né? Essas atividades à distância, elas estão hoje uma forma do aluno não perder o vínculo com a escola, com o professor, com os colegas. E ponto. Isso não está normatizado para a educação básica. A recuperação, acredito que na volta, ela vai ser paralela ao presencial, porque não vejo uma forma, não acredito em uma forma de ter qualidade, ter aprendizagem e uma recuperação que seja feito sem acompanhamento e sem um projeto da escola. Nessa volta, eu acredito muito que cada escola vai ter que ter o seu projeto de recuperação, o professor vai orientar essas atividades, o aluno vai para a escola e ele vai fazer
fazer as atividades, desenvolver, orientado pelo professor, pode até fazer na casa dele, mas com orientação. Depois essas atividades serão avaliadas pelo professor, serão retomadas para que o professor consiga visualizar o que foi que o aluno desenvolveu, quais habilidades e competências como determinada atividade. Em relação à educação infantil, recuperar como a educação infantil, se a educação infantil é pura sensação, é sentimento, é o vivenciar, é o experienciar. Como que isso vai ser recuperado? Essa é a grande questão, inclusive, da volta da educação infantil. Como voltar com a educação infantil no distanciamento? Como manter as crianças de 2, 3, 4 anos, a manhã toda ou a tarde toda com a máscara, sem se tocar, sem encostar no colega, sem se aproximar? São questões bem sérias que temos discutido, porque nós não temos ideia de como será a volta. A gente tem visto aí a nível mundial algumas coisas que são absurdas, né? Se tu for pensar, é utópico em termos de educação infantil. Então, é isso que eu acredito a partir das discussões que temos feito. Ainda não temos um caminho para isso. E a recuperação da educação infantil é uma grande incógnita. Então, já está se encerrando. Eu quero agradecer a presença dos 3 convidados, professor Rude, professora Regina e professora Adriana. Agradecer a todos pela atenção e deixo agora as palavras finais para o professor Rude e o que ele tem a nos dizer nesse momento. Eduardo, uma alegria, né, poder estar com vocês nessa tarde aqui nesse programa e agradecer vocês por essa oportunidade de estar junto com vocês. Agradecer a Regina também, né, fazia tempo que a gente não se conversava, hoje pudemos bater um papo aqui, e também a Adriana, do Conselho Municipal de Educação. E tu sabe, Eduardo, que eu fiquei muito feliz de saber que tem uma professora que não esqueceu dos professores, sendo presidente do Conselho Municipal de Educação. Isso foi muito bacana, as respostas dela ali, pensando no professor. Como é difícil encontrar isso quando as pessoas assumem um cargo maior. Que bom, Adriana. Foi um prazer conversar contigo e fico feliz de saber que você está aí no Conselho Municipal de Educação e que nós estamos muito bem representados. Tá bom, muito obrigado, professor. Professora Regina. Quanto desafio, né, pessoal, assim, ouvindo a Adriana, assim, passou muitas coisas, né, pela nossa cabeça, do tamanho o desafio que a gente tem logo aí na frente para estar enfrentando. Que bom que a gente tem o Conselho Municipal de Educação com um grupo qualificado, né, que é um grupo, assim, que vem fazendo muita diferença na educação do nosso município. Me alegro muito de poder fazer parte desse coletivo e que desse período que a gente possa estar se fortalecendo ainda mais enquanto Conselho Municipal de Educação, que é um grupo aí que tem representatividade de vários segmentos, né, que compõem, como a Adriana falou no início, que a gente possa aí pensar coletivamente e sair disso muito melhores do que entramos, né. Um grande abraço, muito obrigado por poder conversar com os colegas, né, amigos, né, que a gente está com saudade uns dos outros, né, faz tempo que a gente não consegue se ver, se abraçar, né, conversar, mas fica aí a nossa saudade, o registro da saudade, mas também do carinho que a gente tem por cada um, né, que a gente possa logo passar tudo isso, que a gente possa estar se reunindo e conversando pessoalmente. Um grande abraço e muito obrigado por poder estar aí batendo esse bate-papo com vocês nessa tarde. Tá bom, obrigado, Regina. E professora Adriana, por favor, suas palavras. Sempre é muito bom estar discutindo educação com pessoas que têm um entendimento de educação, né, da educação no seu todo. A Regina, grande companheira nossa, né, parceira do Conselho Municipal de Educação, uma pessoa incrível, o Eduardo, grande profissional também, professor também, o Rudinei. Eu sei que é uma pessoa de extremo conhecimento e preocupado com a educação. E essa pandemia tem feito um afastamento, né, e a gente tem sentido falta desse olhar olho no olho, né, porque aqui não é a mesma coisa, né, então
A gente tem sentido muita falta disso. E iremos precisar nos fortalecer, nos unirmos, né, para que a gente consiga dar conta de todas as demandas, né? Obrigada a vocês e muito obrigada pelo convite. Tá bom. Antes de encerrar, então, mais uma vez eu agradeço a presença de todos. E antes de encerrar, eu quero apenas corroborar as palavras do Rudy e da Regina, da importância de termos uma pessoa, primeiramente, tão qualificada como você, à frente de uma instituição tão importante como é o Conselho Municipal, uma pessoa tão sensível como você, Adriana, e como o Rudimar disse, uma pessoa que assumiu um cargo tão importante, e pelas suas palavras a gente vê nitidamente que tu não esqueceu de onde tu veio, das tuas raízes como professora, e você me parece que coloca essas questões sempre à frente, né? O professor, o aluno, a educação à frente de todos os interesses. Então, só tenho a te parabenizar. E eu quero agradecer, então, a atenção de todos que nos acompanharam, repetindo que você pode nos curtir, compartilhar e seguir nas nossas redes sociais que aparecem aí no vídeo. Boa tarde para todos e uma boa semana.